E aí, pessoal, continuando nossa série, hoje a gente vai falar sobre o cheque e o checkmate. Bom, como a gente já sabe, o checkmate é o objetivo do jogo, né? Mas o que seria esse tal de cheque? O cheque, nada mais nada menos, é um ataque ao rei. Então, por exemplo, aqui, o último lance das brancas coloca o rei das pretas em xeque. Por quê? A torre, no raio de ação da torre, está o rei das pretas. E aí, consequentemente, o rei das pretas fica atacado pela torre. Quando você está em xeque, você precisa urgentemente sair desse xeque. Você é obrigado a sair desse xeque. Justamente pela lógica. Se sua peça mais importante é o rei, ele está sob ataque, você tem que tirar ele do ataque. Então, existem 3 maneiras de fazer isso. A primeira delas, e normalmente vai ser o melhor nesse primeiro momento, é capturar a peça que está dando um cheque. Então notem que é o seguinte, a torre das brancas não tem nenhuma defesa, não tem nenhuma peça defendendo essa torre. Então o rei das pretas pode simplesmente capturar a torre das brancas e assim sair do cheque, tá? Então a primeira maneira é capturar a peça que está dando cheque. Passando para o próximo exemplo, a segunda maneira é simplesmente sair do cheque. Sair do cheque com uma casa segura. O último lance das brancas foi o peão estava em F6, foi para F7 dando cheque. Por quê? O peão das brancas captura nessa com esse movimento e o rei das pretas está em uma dessas duas casas. Então o rei das pretas precisa achar uma casa segura. Então, por exemplo, aqui o preto jogou rei F8, saindo do cheque. Então já temos duas maneiras de sair desse cheque. Capturar a peça que está dando cheque e sair para uma casa segura. E por fim, a última é bloquear a peça que está dando cheque. Ou seja, a dama das brancas acabou de ir para C8, dando cheque no rei das pretas. Ela está atacando o rei das pretas. Não tem como o rei das pretas capturar a dama das brancas. Por quê? Porque o rei das pretas só se mexe uma casa para cada lado. E não tem como o rei das pretas ir para uma casa segura, porque G8 continua atacado pela dama das brancas e os próprios peões das pretas bloqueiam o caminho do rei das pretas. Então, a gente só tem uma maneira de defender o rei, com o lance dama G8, bloqueando o cheque, colocando o nosso rei em segurança. Teria outras maneiras de sair do cheque, por exemplo, com dama F8 e dama E8, só que qual é a diferença? Em G8, a dama das pretas está defendida pelo próprio rei. Só que em F8 não, a dama está desprotegida, não tem nenhuma defesa. E aqui vem o lance dama toma F8, que é o que a gente chama de checkmate. O checkmate é quando você está em cheque, mas você não consegue sair de nenhuma das 3 maneiras que eu acabei de falar. Então não tem como capturar a dama das brancas, não tem como fugir com o rei, e não tem peça para bloquear o cheque, né? E a mesma coisa vale para dama E8. Dama toma E8. Então. E, por fim, mais um exemplo semelhante ao que a gente acabou de ver, que é o dama D8. Então, o rei das pretas não consegue capturar a dama, não consegue fugir para uma casa segura, porque todas as casas estão bloqueadas ou atacadas pela peça das brancas, e não tem nenhuma peça para colocar na frente, tá? Então, isso é o cheque, o checkmate. Espero que vocês tenham gostado da aula, e a gente se vê no próximo vídeo.